Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho. Ontem eu falei maio, né? Vocês me perdoem, estava cansado mesmo. Bom, estamos em junho, dia 4 de junho, hoje quinta-feira. E ontem, quando eu gravei, não havia ainda saído o número da Covid, dos óbitos, dos contaminados. Por quê? Porque o Ministério da Saúde está agora atrasando a divulgação. Antes a divulgação começou a ser feita primeiro ali por volta de 5 horas da tarde, depois passou para as 7, depois passou para as 8. Agora eles esperam todos os jornais, né, para depois divulgar aí lá por volta das 10 horas, justamente para não ter aquele efeito, né, negativo. Vocês lembram do gabinete de crise em que eu mostrei aquela questão lá visual, né, de como o Ministério da Saúde foi modificando a sua linguagem visual, reduzindo o destaque para os óbitos, para as mortes, destacando recuperações, enfim, aquele trabalho que foi feito por um design que eu botei reproduzir durante o nosso programa. Isso aqui vai na mesma linha, né? Vai na mesma linha. Agora eles estão... Agora é tudo estratégia de comunicação. Agora eles estão então adiando, né, a divulgação para que você não tenha de ver, né, nos jornais agora da noite, especialmente nos telejornais, a ênfase em relação ao aumento. Mas não adianta, no dia seguinte a gente tem de fazer. Então, olha, só para pontuar, nós tivemos ontem um recorde, 1.349 mortes, é um recorde de mortes diárias. Eu não sei se vocês nos acompanham, mas publiquei inclusive ontem um cálculo, é aritmético, mostrando o seguinte: se você pega o número de contaminados, que agora já está olha, subiu para 32.548, desculpa, 32.548 o número total de mortos, tá? Sendo 1.349 os óbitos registrados nas últimas 24 horas, isso dados de ontem, não sabemos ainda quanto foi hoje. E de contaminados, 584.016, quer dizer, quase aí estamos beirando os 600 mil. E de anteontem para ontem, né, foram 28.633 diagnósticos positivos. Então eu peguei esse cálculo, fiz uma projeção mostrando o seguinte: pelo percentual, você tem um percentual aí de novos casos e a taxa de letalidade. Você compara os casos, compara o número de mortos e faz uma projeção. Daqui a 3, 4 semanas, é possível que esse número, considerando o número de contaminados hoje, acima de 28 mil, é possível que nós tenhamos mais de 3 mil mortos daqui a mais ou menos 3, 4 semanas por dia. Então é muito grave isso que está acontecendo. Ninguém está tratando mais disso com a seriedade necessária, né? Todo mundo, toda hora é um factoide diferente para desviar a atenção da imprensa, mas nós continuamos no meio da pandemia. E apesar da reabertura de várias cidades, apesar olha, tem até iniciativas aqui, pra vocês terem uma ideia, a AGU, o Bolsonaro anunciou na sua live hoje que a AGU vai publicar um parecer contrário à detenção ou multa de pessoas que estão indo à praia durante a pandemia. Isso é para pautar as ações aí na justiça, nas cidades, né, nos municípios, nos estados. Eu acho que praia, mesmo assim, você tem que manter ali essas restrições, né? Eu acho que atividades ao ar livre são menos propensas à contaminação. Porém, é preciso manter o distanciamento, manter todas as regras aí de proteção, as mesmas que a gente está utilizando para frequentar lojas, mercados, padaria, né? Alguns lugares já abriram shoppings, etc. E de qualquer forma, evitar ao máximo ir para esses lugares, né? O fato é o seguinte: a gente continua na rampa, não é um platô, como o Bruno Covas disse um dia desse, não estamos no platô, nós estamos subindo, a rampa continua, então esse aclive aí, a gente continua nesta trajetória, infelizmente. Bom, tem vários problemas aí dentro desse sistema, a gente mesmo já ressaltou inúmeras vezes, né? E aqui, hoje, o próprio Ministério da Saúde divulgou, aqui a equipe técnica divulgou, que o Brasil está estagnado há 5 semanas na realização de testes.
Em 10 semanas, o Brasil saltou de 207 exames realizados para 63 mil na rede pública. O país, no entanto, não supera essa marca desde o fim de abril. Então, nas últimas 5 semanas, o Brasil registrou média de 58.526 exames de RT-PCR, tá? Mas a gente não consegue subir, são 58 mil exames por semana, a gente não consegue fazer mais. E esse sim chegou num platô, né? E aí complica, porque você não consegue ampliar sua capacidade de testagem. O Brasil ainda é um dos países que menos testam no mundo. A capacidade de testagem do Brasil não chega a 10% dos Estados Unidos, né? Então a gente não tem realmente, continuamos sem entender a doença, sem entender o tamanho dessa doença aqui no Brasil, é tudo na tentativa e erro, é complicado, é como caminhar na escuridão. E apesar disso, o Ministério da Saúde anunciou hoje um novo plano aqui para investir 1,2 bi numa nova estratégia de combate aí à Covid. Diz que é para o atendimento de pessoas com sintomas na atenção primária à saúde. A Daniela Ribeiro, secretária substituta de atenção primária, segundo ela, os postos de saúde serão readaptados para servirem como um centro de atendimento para pessoas com sintomas da doença. O Ministério da Saúde espera liberar, então, o atendimento para pessoas sem sintomas que precisem de atendimento de profissionais de saúde, diminuindo riscos de contaminação. A ideia é ampliar o acesso da população com sintomas leves e dar continuidade aos demais serviços de atenção primária, como saúde da criança, pré-natal e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. Bom, isso aqui eu tenho que concordar. Agora, 1 bilhão e 200 milhões é sempre uma cifra assustadora, né? Mas tem cifra mais assustadora. Aprovar um projeto emergencial, uma liberação de 3 bi para a cultura. Então, assim, é 1,2 bi para a saúde e 3 bi para a cultura. Senado aprovou o projeto. Aliás, aprovou também o uso obrigatório das máscaras, já tinha sido aprovado na Câmara. É fogo. E nas nossas peculiaridades, não sei se vocês estão acompanhando, já tivemos aí casos de corrupção, né, do consórcio do Nordeste, de governadores do Nordeste, compraram equipamento respirador de uma empresa que vende, uma empresa especializada em negócio de maconha, né? Cada um era uma. O governo ibanês hoje publicou aqui, abriu compra sem licitação de prótese glútea de silicone, compra emergencial sem licitação. Prótese glútea de silicone. Eu não sei o que eles vão fazer, se isso é complicado, viu? A Prefeitura de São Paulo assinou hoje um termo de reabertura gradual, apesar de tudo, da economia com entidades representativas de administradores de empresas, advogados e contadores. Foi assinado também um protocolo sanitário, com medidas que devem ser adotadas pelas empresas e estabelecimentos comerciais durante a reabertura. Bom, tem os detalhes disso no site, não vou repetir aqui para vocês. Como sempre, é tentativa e erro. Vamos acompanhar e ver o resultado dessas políticas nas próximas semanas. Bom, e falando aí em protestos, né, havia muita discussão sobre novos protestos aí neste fim de semana, protestos da oposição. O Bolsonaro chegou até a pedir na live dele que os bolsonaristas não fossem às ruas, porque já havia informação de que eles também iam para as ruas para ver o enfrentamento. O Bolsonaro cogitou chamar a Força Nacional. A oposição, hoje os partidos de oposição, líderes das bancadas aqui do PSB, PDT, PT, Cidadania e PSD no Senado, emitiram aqui uma nota, vamos dizer assim, pedindo, né, para que esses protestos sejam adiados. Eles acreditam que não é o momento, justamente por causa da pandemia. Então, assim, realmente não faz sentido você que está contrário ao governo, né, por suas políticas, especialmente na pandemia, fazer a mesma coisa, ir para a rua, criar aglomeração e ajudar a espalhar o vírus, né? Então, é isso.
Bom, um registro aqui, o MP, Ministério Público lá da Paraíba, denunciou o Ricardo Coutinho, ex-governador, por desvios de 20 milhões. Ele que foi pego na Operação Calvário, depois foi preso, depois foi libertado, né? Além do ex-governador, a acusação mira outras 12 pessoas, entre elas o ex-senador Ney Suassuna. Ney Suassuna, para quem não lembra, é primo do Jonas Suassuna, o sócio e laranja do Fábio Lula da Silva, o Lulinha. Essa política, eu sempre digo para vocês, gente, eu conheço um pouquinho disso aqui, não se apeguem a partido, a lideranças políticas, não se apeguem. Assistam, votem, cobrem, mas não se apeguem, porque todos, o interesse da maioria sim, quase unanimidade, é entrar no sistema, desfrutar aí desses privilégios, né, de pertencer a essa casta, a essa elite, né, que é o Estado, seja a elite política, empresarial, que é aquela empresarial que se pendura no Estado, seja o pessoal do judiciário, enfim. Quem entra, olha e fala assim, agora sim eu pertenço a elite, pertenço a um grupo de privilegiados, né? Então tá aqui, e as relações são assim, elas são suprapartidárias. Quando você vai ver, tem conexões familiares, societárias, enfim. Já falei muito disso aqui, ó, desde que a gente colocou esses programas no ar. Bom, então tá aqui 20 milhões, contratos relacionados justamente à gestão de um hospital no estado. Essa área de saúde é um absurdo, né? O que se faz? O que se faz? Corrupção nessa área de saúde, ela realmente é graça, ela tá tudo infestado. E aí, nesse cenário que se coloca, né, de contratos emergenciais, só retroalimentou, só potencializou os esquemas que já estavam postos aí, que estavam começando a ser desbaratados por essas investigações. Então, infelizmente, parece que a gente não tem sorte, né? O Brasil realmente não tem sorte. Bom, inquérito de fake news, o Alexandre de Moraes, embora tenha autorizado no papel o acesso dos investigados aos autos, eles ainda não tiveram esse acesso, tá? Estamos acompanhando. Que mais eu destaco para vocês aqui? E o Augusto Aras, ainda, né, nessa questão do inquérito das fake news, Augusto Aras enviou uma nova manifestação ao Supremo defendendo constante participação do MP no inquérito das fake news, para que possam prosseguir as investigações tocadas pelo Alexandre de Moraes. Isso aqui é só para inglês ver, ele precisa dar alguma satisfação, mas ele já disse que é a favor do inquérito. Então, mesmo que o Alexandre não permita a entrada do MP, como já aconteceu de outras vezes, vai ficar por isso mesmo. O esforço dos ministros hoje é tentar legalizar esse inquérito, inclusive colocando aí o Alexandre de Moraes abrindo mão de julgar, né, se colocando como suspeito, e isso passa para outro ministro para que ele, vamos dizer assim, tente relativizar a inconstitucionalidade desse inquérito. Então o esforço agora do Supremo é tentar corrigir essa aberração, né? Essa aberração que foi criada pelo Dias Toffoli, depois, né? A criança que nasceu do Dias Toffoli depois foi cuidada pelo Alexandre de Moraes. Enfim, vamos lá. O Weintraub esteve na PF mais cedo para depor no caso que ele é acusado de racismo. Ele entregou uma espécie de depoimento por escrito. Então ele entregou esse depoimento, a gente obteve a íntegra, publiquei no site ainda há pouco, tá? Ele disse que como cidadão ele tem usado a sua conta na rede social para manifestar ideias e para se expressar livremente. E que no caso da postagem, que ele faz uma brincadeira aqui com a China, né? Publica uma capa de uma revistinha da Mônica, da Turma da Mônica, e aí escreve o seguinte: geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido em termos relativos dessa crise mundial? Por aí vai, imitando o Cebolinha aqui. Ele disse para a PF o seguinte, que a ideia dele era debater os efeitos da pandemia,
postou a capa da revista com comentários na língua do Cebolinha para atrair atenção e engajamento, né? E aí ele fala o seguinte: o método abordado inclui elementos de humor para uma referência ao Partido Comunista Chinês. O sotaque do personagem Cebolinha costuma ser associado à fala de povos orientais. A capa de uma revista em quadrinhos para completar o referencial e não deixar dúvidas, e um texto bastante direto ao escopo do tema abordado, que segundo ele é um problema geopolítico, tá? Não é racismo. Em meio aos nefastos efeitos da crise, o conteúdo da postagem foi pensado para que pudesse abordar um tema da maior seriedade, sem ser enfadonho. Ou seja, eu busquei levantar a seguinte questão para debates públicos: qual o papel na presente pandemia do Partido Comunista Chinês? Para o Weintraub, não é possível que se afirme que a postagem se dirige a um povo. Geopolítica é a política entre países e não relação entre povos. Eu, que tenho orgulho de descender de judeus, negros, cristãos, índios e uma profusão de etnias, fico ofendido por estar sendo investigado por uma acusação de racismo. Se vocês quiserem ver o depoimento completo, está no site. Notícia boa, o Paulo Guedes conseguiu transformar também aquela aberração, né, do Pró-Brasil num programa que ele conseguiu tirar o miolo do programa, que era nacional desenvolvimentista, e deixou só a casca e colocou o seu programa liberal dentro, né, do Pró-Brasil. Pró-Brasil que foi uma criação aí do Braga Neto junto com o Rogério Marinho. E essa bomba, então, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, conseguiu desarmar, tá? O programa, então, vai ser uma espécie de mecanismo de coordenação dos projetos do governo, aqueles prioritários, né? Funcionará como uma ferramenta de priorização e integração com foco na retomada da atividade econômica e do emprego no pós-pandemia. Na prática, é a agenda do Guedes: promover investimentos privados, passando pela aprovação dos novos marcos regulatórios, saneamento, setor elétrico, gás, etc., e acelerando os projetos de privatização e concessão. Eletrobras aí no horizonte como prioridade. Bom, tivemos aí a saída da Joyce da liderança do PSL, vai assumir o Felipe Francischini, e aí para pacificar o PSL, inclusive, e a relação também com o governo, tá? Atendendo aí a bolsonaristas e bivaristas. É o que eu sempre digo: cuidado quando você toma lado, porque eles brigam, mas depois fazem as pazes, né? Você que está fora do sistema. Bom, e o Bolsonaro hoje teve mais cedo a reunião, né, com o pessoal da bancada da bala para a recriação do Ministério da Segurança. Ele prometeu aos integrantes da bancada da bala que vai recriá-lo até o fim deste ano. Segundo o capitão Augusto, líder aí da bancada, o presidente pediu para amadurecer o projeto junto ao governo na questão do formato. O Bolsonaro esteve mais cedo uma visita surpresa ao Anderson Torres, que é o secretário de Segurança do governo ibanês, da próstata de glúteos de silicone. E aí começaram as especulações de que, de repente, o ministro da Segurança Pública venha a ser não o Fraga, mas o Anderson Torres. O Anderson Torres sempre foi cogitado aí para essa vaga. Isso porque, na cabeça do Bolsonaro, o Fraga pode ter um outro papel no governo. De repente ele assumiria no lugar do Ramos a articulação política, né? Como ele é ex-deputado, é um cara que tem conheceu amigo, é de confiança e conhece a turma do Congresso, então ele viraria o ministro aí no lugar do Ramos para cuidar da articulação política, então, e o Ministério da Segurança ficaria com o Anderson Torres, né? Bom, para finalizar aqui, o Ministério da Economia transferiu para a SECOM 83, perdão que eu bati no fio aqui, 83,9 milhões que estavam alocados no Bolsa Família para a SECOM. Aí a gente questionou, o Ministério respondeu que esse dinheiro sobrou porque, como se foi criado o auxílio emergencial e os beneficiários do auxílio emergencial não podem receber o Bolsa Família ao mesmo tempo, eles disseram que criou uma folga orçamentária, e aí, a pedido da Presidência da República, resolveram redirecionar esses valores aí, 83, quase 84 milhões para a SECOM. O crédito solicitado em 12 de maio pela presidência irá viabilizar o cumprimento da missão institucional da SECOM, por meio da realização de ações de comunicação, de campanhas publicitárias de caráter educativo, informativo, de orientação ao cidadão. A gente sabe onde vai parar esse dinheiro, não vai? Não sabe? É o que eu sempre digo.
se havia algum compromisso realmente com acabar com certas mamatas, né, era preciso então extinguir a SECOM, extinguir esses recursos públicos para financiar o jornalismo privado. O jornalismo é uma atividade privada, então assim, quando o governo financia, ele passa a ser uma atividade meio pública, né? Mas não pública no sentido, no melhor sentido do termo, não, no sentido de governamental. Então por isso vocês veem tantos blogs, sites, TVs, que recebem muita grana, né? Bilhões, às vezes até bilhões, né, ao longo dos anos aí, do governo. É dinheiro seu, pagador de imposto, que vai bancar o quê? A propaganda do governo. Todos os governos até hoje fizeram isso. Aliás, no governo do PT, isso virou, teve até, assim, usaram, e as agências de publicidade, inclusive, estão ali no miolo, né, de várias das denúncias de corrupção, o Mensalão, inclusive. Tinha uma frente muito promissora do Petrolão também nessa área, no caso dos contratos da Petrobras, dessa área de comunicação, mas infelizmente a Lava Jato não conseguiu avançar nisso. Mas o fato é que é isso, aí fica esse pessoal, esse jornalismo chapa branca, esse jornalismo de apoio ao governo, e não o jornalismo crítico como precisa ser. Por quê? Porque fica todo mundo na mão do governo. Se você critica, ele vai lá e tira a grana. E agora faz isso através de formas mais ainda rebuscadas, né? Porque tem essa tecnologia, essas plataformas de mídias sociais, você diz que coloca ali, né, no AdSense, e ele vai automaticamente jogando, que você não tem controle sobre nada disso, mas você tem, como eu expliquei ontem. Então, o fato é que você está financiando essa turma aí de apoio ao governo. Não só o governo federal, não. Você vai nos governos estaduais, acontece a mesma coisa. Vai nos governos municipais, acontece a mesma coisa. Então, infelizmente, é uma prática, é uma cultura estabelecida e que a gente deveria brigar para acabar com isso. Quer dizer, a iniciativa privada tem que se virar. A gente se vira, a gente vive do quê? Da assinatura de vocês. Então, assim, tem que o pessoal começar a se virar. E aí era onde precisava enxugar também, né? Mas falam, mas continuam, inclusive pedindo até mais dinheiro aqui, como vocês viram agora. Enfim. E eu finalizo com o Ministério Público Federal em Minas pedindo arquivamento provisório do segundo inquérito policial que apura lá a possível participação de terceiros no atentado ao Jair Bolsonaro durante a campanha. Segundo o MPF, assim como a PF, Adélio agiu sozinho. Então, fica essa situação aí, no aguardo do STF resolver quebrar o sigilo dos telefones dos advogados que defenderam o Adélio, né, que isso seria muito importante realmente para que não paire nenhuma dúvida, né, em relação a esse caso. Bom, eu agradeço sempre a audiência de vocês, não deixe de compartilhar e de curtir esse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal e a gente se vê amanhã, se Deus quiser, no Gabinete de Crise. Um abraço, tchau.